Olá, minhas queridas estrelas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Prof. aqui hoje falando. Nesse vídeo aqui a gente vai estudar técnicas de estudo. Na verdade, eu vou apresentar para vocês 10 passos para um estudo infalível. É evidente que os 10 passos que eu vou apresentar para vocês não é fácil executá-los. Entretanto, eu quero que ao máximo você tente executar a maior possibilidade dos passos que eu vou apresentar para vocês. Nada disso saiu da minha cabeça. Eu estudo bastante técnicas de estudos, técnicas comprovadas cientificamente, elaboradas por psicólogos e outros profissionais também. Que vem dessa área, né, que vai trabalhar questões pedagógicas, questões de um melhor aproveitamento de tempo, de estudo, de alto desempenho. Eu gosto muito de estudar essa área. Então, não vem do nada, eu vou apresentar para vocês aqui também quem são as pessoas que desenvolveram, né, várias das técnicas que eu vou apresentar para vocês. E eu quero que vocês tentem ao máximo utilizar a maior parte desses passos que eu vou apresentar para vocês, porque com certeza isso vai mudar muito a qualidade de estudo de vocês. Nós temos aí um problema dentro dos estudantes de direito de um modo geral, que eles tentam buscar as maneiras mais fáceis, né? E nem sempre o mais fácil ele realmente gera um bom resultado lá no final. Por exemplo, eu vou ler lei seca e vou resolver questões. Isso é suficiente? Já digo para vocês, é claro que não. É evidente, talvez para alguma pessoa foi suficiente. Por quê? Porque ela já tinha uma boa base na graduação, ela já teve uma boa base de estudo anterior para chegar a ler a lei seca e se preparar para uma primeira fase ou posteriormente uma segunda fase. Então, assim, só ler a lei seca não é suficiente. Por quê? Quando a gente faz a prova da primeira fase, a gente percebe que as questões elas trabalham cases, e desses cases a gente precisa encontrar uma alternativa que apresente a resolução. É claro que essa solução ela vai estar respaldada em lei, afinal de contas nós estamos nos preparando para um exame de ordem no curso de Direito que estuda legislação, né? Só que o fato de eu ler a legislação não é suficiente para que eu possa depois aplicar esse conhecimento dentro de um case, né? Trazer uma resolução prática para um problema que se apresenta ali dentro da minha prova. Então, assim, eu preciso compreender, antes de tudo, eu preciso compreender o conteúdo para poder, então, marcar a alternativa correta. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. São vários detalhes que a gente vai olhar, né, para a preparação do estudo de vocês, para que o estudo realmente ele consiga ser um estudo infalível. Vamos lá? Eu vou me colocar agora no cantinho da tela, ó. Eu vou ficar aqui no cantinho da tela e enquanto eu vou falando com vocês aqui, vai aparecendo aqui também o meu guia de estudos, então, para vocês. Vamos lá, vamos começar. Primeiro ponto, gente, nós temos que observar o espaço de estudo. Por quê? Se o nosso espaço de estudo ele não for adequado, é evidente que a gente não vai conseguir ter uma boa produção. Por quê? O nosso espaço de estudo, ele precisa ser claro, bem iluminado, bem arejado. Sofá, cama, não é lugar de estudar. E tem tanto aluno que vai estudar, né? No sofá, na cama, se atira em qualquer lugar, né? Gente, espaço de descanso não é espaço de estudo. O nosso cérebro, ele não consegue fazer muito bem essa separação. Então, quando eu encontrar o meu local de estudo, e não precisa ser um lugar perfeito, lindo, maravilhoso, ele só precisa ser um lugar onde eu vou dizer pro meu cérebro, olha, toda vez que eu estiver sentado aqui, cérebro, é porque eu vou estudar. Eu não quero sentir sono nesse momento, eu não quero me distrair com outras coisas, eu quero estudar nesse momento. E este local, gente, ele tem que propiciar para vocês, né, uma boa postura, porque isso é bom para a saúde de vocês e, consequentemente, para o rendimento de vocês. E olha, eu digo para vocês, eu, por exemplo, eu estudo muito, eu sou uma eterna estudante, né? E eu estudo muito em casa. Por quê? Porque o meu trabalho, grande parte, ele é em casa, né? Fora quando eu vou para uma sala de aula e, claro, aí eu vou trabalhar dentro de um espaço diferente. Mas, se não, o meu trabalho, ele é totalmente em casa. Totalmente em casa. E aí, nesse sentido, a gente tem que se policiar para que esse ambiente seja bem iluminado, bem arejado. Eu tenho que tomar água, ó, meu copo de água, gente, ele tá sempre comigo. Sempre comigo. Por quê?
se manter hidratado, ter uma boa saúde, também faz parte da preparação do estudo de vocês e ele melhora o rendimento. Fazer intervalos também é importante, mas sobre intervalos eu vou falar logo mais para vocês, tá? Então vamos lá. Vocês têm que ter um local apropriado de estudo, onde vocês acostumem o cérebro de vocês a entender que aquele local não é para dormir, não é para descanso, não é para lazer, é para estudar. E esse local ele tem que ter o mínimo possível de distratores. Eu olho aqui para minha mesa, ela é bem grande, vocês não conseguem ver, mas ela é bem grande e eu tento deixar o menos possível de distratores. Então eu tenho na minha agenda aqui o meu vadimeco, eu tenho aqui na minha agenda canetinha, post-its, eu tenho aqui alguns outros livros que eu utilizo no dia a dia da preparação das minhas aulas, da minha agenda de organização, a gente vai falar sobre isso também. Então, assim, não tem muitos distratores aqui dentro. Eu sei que atrás de mim até tem alguns distratores, né, mas aí eles ficam atrás, não ficam no meu campo de visão, para que eu efetivamente não fique, né, a todo tempo me dispersando daquele meu momento de concentração no meu estudo. O segundo passo é organizar o tempo de estudo. Nossa, gente, isso é fundamental e às vezes a gente esquece que tem que organizar o tempo de estudo. Eu não sei vocês, mas eu tive uma época enquanto estudante de graduação que eu ficava imaginando, nossa, né, imagina um dia eu vou ser advogada, ou eu ainda não tinha muita certeza, até o final da graduação eu não sabia ainda o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu ficava pensando que algum dia eu ia ser algo muito importante, eu ia ter uma agenda, né, eu ia ser aquelas pessoas com pouco tempo e tal, né? Ficava imaginando tudo isso para minha profissão. E, na verdade, desde a graduação eu já teria que ter tido uma agenda para me organizar, porque eu teria sido muito mais produtiva. E aí tem algumas coisas que às vezes a gente demora para despertar, né? Eu sei que não são todos vocês. Eu era uma pessoa um pouco mais lenta, assim, em alguns aspectos, para poder, né, me antenar que, poxa, se eu fosse muito mais organizada, eu teria sido muito mais produtiva. E o que eu digo sobre essa organização? É assim, é literalmente você organizar o seu tempo todos os dias, tá? O que acontece? Eu, Fran, tenho um planner e tenho uma agenda. Dentro da minha agenda, eu coloco ali todas as atividades. Então, toda vez que alguém entra em contato comigo, vai agendar uma aula, vai agendar uma gravação, vai agendar uma palestra, vai agendar não sei o quê, eu vou lançando na minha agenda e vou vendo quando eu tenho tempo para fazer aquilo e quando eu tenho tempo para me preparar para dar aquela aula, para dar aquela palestra, porque eu preciso separar esses dois momentos, né? O da preparação e o efetivamente da execução da atividade. Então, eu organizo tudo dentro de uma agenda. Eu particularmente, né, claro, eu sou um pouco exagerada, eu uso uma agenda física, porque toda vez que eu estou dentro de uma aula, por exemplo, eu estou dando uma aula da graduação, eu tenho uma agenda onde eu vou anotando. Aliás, se um aluno fez uma pergunta que naquele dia eu não consigo responder, às vezes é com base, por exemplo, em entendimento de jurisprudência, e aí eu preciso ainda fazer esse levantamento de jurisprudência para dizer para o aluno, aí eu anoto ali, naquele dia. Então eu tenho controle que naquele dia aconteceu aquelas coisas ali, que eu preciso dar uma resposta ainda em algum outro momento sobre aquilo ali. Então eu vou lá e anoto, faço essas anotações. Além disso, como é que eu, Fran, organizo a minha vida, né? Eu organizo ela através do Google Agenda. Eu gosto muito do Google Agenda. Eu vou até mostrar para vocês o meu Google Agenda, gente. Ele é lotado de coisas, né? Vocês vão ver graças a Deus, né? Um descanso aí nas últimas semanas, que é Natal, Ano Novo, né? Mas o restante é tudo cheio, tudo cheio. São as aulas gravadas, olha o mês de novembro como foi, né, gente? Então, assim, tudo lançado lá dentro. Todos os meus compromissos externos estão lançados lá dentro. Só que a gente não tem só os compromissos externos. Como é que vocês, né, que talvez não deem aula, né, porque eu sei que tem alguns alunos meus que são professores, mas aqueles que não dão aula. O que vocês vão lançar nesse Google Agenda? Vocês vão lançar todos os compromissos externos. São aqueles momentos que vocês não vão poder estudar. O médico que vocês vão ir, o encontro com as amigas que vocês vão ter. Então, tudo isso vai estar agendado. Por quê? Porque naquele horário, naquele dia, você não vai estudar. Vai na academia? Gente, o meu CrossFit aparece na minha agenda. Por quê? Porque naquele horário eu não vou estar disponível para preparar uma aula ou para dar uma aula. Então, tudo é lançado lá dentro. Horários que eu uso para fazer as tarefas de casa está lançado na agenda, está tudo lançado na agenda. Por quê? Porque é tempo que eu não vou estar estudando. E eu quero que vocês se habituem a isso também. Tá, mas professora, ok, eu vou lançar os meus eventos externos ali na minha agenda física ou no meu Google Agenda ou aonde vocês quiserem, mas e agora a preparação de estudo?
O que sobrar de tempo, e claro, você vai ter que remanejar algumas atividades de vocês para poder sobrar mais tempo para estudar, isso é lógico que vai ter que acontecer, né? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para se dedicar ao estudo, isso acontece, é um momento na sua vida, e inclusive é um momento que é precioso, que é importante você fazer, abrir mão de algumas coisas para que você possa dar um pulo, um salto na sua carreira profissional. E aí, eu pego meu planner, eu tenho um planner onde ele não tá aqui agora, porque ele tá lá na sala, né, que eu tava organizando ele antes, esqueci de trazer aqui pro estúdio. E aí no planner eu começo a lançar, eu faço uma lista de atividades, geralmente aos domingos à noite eu preparo este material, se eu tô muito cansada domingo à noite, eu faço na segunda-feira de manhã. Eu preparo tudo o que eu tenho que fazer naquela semana, o que eu tenho que entregar, o que eu já tenho que fazer essa semana, porque semana que vem eu preciso entregar, né? Então eu vou pensando, faço uma lista. Uma lista, vou escrevendo os prazozinhos ao lado. Aí no planner eu começo a colocar ali dentro em que momento eu vou fazer cada uma dessas atividades. E eu começo a organizar a agenda, porque ela precisa fechar. Porque se ela não fechar, eu vou estar sempre naquela bola de neve de não conseguir fazer a aula, assistir a aula, né? No caso de vocês seria assistir, no meu caso seria dar a aula, né? Preparar a aula, no caso de vocês é estudar, resolver questões e tudo mais. Então, eu preciso organizar todo esse tempo. Eu preciso lançar num planner, numa agenda, num cronograma, em algum lugar. Não pode ficar só na cabeça da gente. Precisa ficar na cabeça da gente. Não rende, gente. Não rende. As coisas não acontecem. Então, assim, Fran, estou usando atualmente a agenda do Google e estou usando o planner de estudos. Então, na agenda eu lanço todas as minhas atividades externas. No planner de estudo, considerando essas atividades externas, que é o momento que eu não vou poder utilizar para prepará-las, e aí vocês, no caso, estudar, né? Vocês vão cuidar no restante do horário, vão começar a lançar o que vocês vão fazer. Se vocês vão resolver questões, se vocês vão fazer a leitura do material de vocês, que é tão importante, a gente vai ver na sequência, então vocês vão ir se preparando nesse sentido. Eu, Fran, também gosto de usar o Trello, tá? Claro que se a gente usar muitas ferramentas, a gente se perde, mas é que eu, Fran, tenho muitas atividades. Então, assim, o planner é o meu dia a dia, o que eu vou fazer a cada horário do meu dia. Aí o Google Agenda é onde a gente lança, né? Eu digo a gente porque tem a equipe que vai lançando ali também, quais são as minhas atividades externas, né? E eu tenho o Trello, que é onde eu trabalho com a minha equipe. Então, daqui a pouco, se vocês, até uma dica, né? Se vocês têm equipe aí ou colegas de trabalho que vocês trabalham em conjunto, o Trello é uma boa ferramenta para vocês compartilharem entre vocês e ali dentro irem, então, se organizando. Eu uso o Trello também com a minha equipe, para a gente lançando as atividades de cada um e a gente ter ideia do que cada um está fazendo, o que eu preciso fazer em resposta à minha equipe, o que a equipe precisa fazer para mim. Então a gente vai se organizando ali por dentro. Eu tenho também feito muitas vezes, principalmente nos momentos em que eu estou mais procrastinadora. Você também é procrastinador ou procrastinadora? Eu sou, gente. E aí a organização é fundamental, porque o gostinho de ir lá e riscar a tarefa que eu já venci, nossa, não tem preço. É quase igual a comer chocolate, né? Quando eu vou lá e risco a tarefa porque eu venci ela. Só que tem situações em que eu tô com muita coisa para fazer e eu não sei o que fazer primeiro. É nesse momento que eu uso a matriz de Eisenhower, né? Não sei se eu falei certo aí o nome do 34º presidente dos Estados Unidos. Mas, esses sobrenomes difíceis, né? É que nem o Frank Kiel, é Kiel, né? Muitos me chamam de Kiel, mas é Kiel. Enfim, e aí a tabela, a matriz que ele faz, que ele elaborou, é uma matriz que eu utilizo bastante, principalmente quando eu estou muito apertada, com muitas tarefas para fazer. E eu ensino aos meus alunos porque ela pode salvar muita gente. Como é que funciona essa matriz? Olha só, vocês vão pegar uma folha qualquer, e vão separar ela em quadrantes. 4 quadrados, assim mesmo, sabe? Vão pegar a régua, vão lá, vão separar, pode ser a mão mesmo, tanto faz, isso é uma anotação para você. No primeiro quadrante, você vai escrever tudo que é urgente, aquilo que é para ontem. Então, você vai colocar ali tudo que é urgente. Você vai colocar no primeiro quadrante, além de ser urgente, aquilo que é importante. Ou seja, aquilo que precisa vir antes de tudo. Aquilo que é assim, para amanhã. Geralmente eu coloco assim coisas que estão atrasadas e são para hoje ou para amanhã o prazo, tá vencendo o prazo. Vocês também vão colocar no segundo quadrante aquilo que não é urgente.
Aquilo que você pode ir deixando de lado, que em outro momento você vai colocar na sua agenda para fazer. Aí você vai colocar aquilo que é urgente e não importante. Então tem um prazo vencendo, mas não é tão urgente. Ou melhor, não é tão importante, é urgente, mas não é importante. Ali eu geralmente coloco nesse terceiro quadrante aquilo que eu consigo contar com a ajuda dos outros. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, mas que faz total diferença na nossa organização de tempo. Por exemplo, às vezes eu coloco ali no não importante o limpar a casa. E aí, esse limpar a casa, eu posso delegar? Eu vou chamar alguém para limpar a casa, eu vou delegar? Então, naquela semana, eu não vou cuidar daquela tarefa. Ou, aqui em casa, a gente separa, né? Entre eu e o Fernando, a gente separa as nossas atividades. E aí, quando a gente separa as nossas atividades, eu tenho as minhas tarefas de casa e ele tem as tarefas dele. E quando eu não vou dar conta das minhas tarefas, eu vou nesse terceiro quadrante e digo, olha, eu consigo, né, delegar para ti essa tarefa. Semana que vem, talvez eu pegue alguma coisa que é tua, pra gente equilibrar, né? E a gente faz essas trocas. Então, eu vou contando com uma rede de apoio, né, nesse urgente não importante, né, para eu poder ter esse auxílio para dar conta das minhas tarefas. E a gente vai se ajudando em família. Então, assim, geralmente quem entra aqui nesse urgente não importante, que é o momento que eu vou delegar atividades para outra pessoa, entra minha mãe, entra o Fernando, meu noivo ali para me ajudar, entra minha sobrinha, né, que é uma adolescente. Então, dependendo das atividades, eles acabam me auxiliando ali. Claro que é uma troca, né? Eles não vão ficar fazendo favores pra mim, a família da gente também, nem os nossos amigos vão ficar fazendo favor pra gente assim, a troco de nada, né? Então, quando eles precisarem, eu também tô sempre disponível ali pra poder auxiliar eles. Então, isso é muito importante, a gente ter essa rede de apoio, a gente sentar, conversar, pedir ajuda quando é realmente necessário. E, né, ainda, deixa eu terminar aqui, na questão do não urgente, não importante, a gente vai colocar no quarto e último quadrante, que são aquelas coisas que a gente vai empurrando pra barriga. Não preciso fazer agora, não vou fazer agora então, né? Tem uma atividade que eu queria fazer, tem uma viagem muito que eu queria fazer, mas ela precisa ser agora? Não, então eu vou empurrar um pouco mais pra frente. Porque primeiro eu tenho que resolver aquilo que está urgente. Então, a gente vai jogando todas as atividades, sejam elas educacionais, sejam elas profissionais ou pessoais mesmo. A gente vai colocando ali dentro para a gente ter uma ideia do que a gente precisa fazer agora, que a gente tem que colocar na semana de agora, no nosso planejamento, ou o que dá para ficar para a semana que vem, o que a gente pode pedir ajuda para alguém, nos auxiliar. A gente vai colocando dentro dessa matriz. Bom, aí nós temos, quando a gente estuda em casa, a gente tem alguns probleminhas, né? E eu sei que vocês têm, eu também tenho, que às vezes é filho, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos pequenos. Aí é o estresse, né, do próprio cuidar da casa, é a mãe da gente, é a avó que fica conversando, é o pessoal do trabalho que fica ligando e incomodando, né, quando a gente tá naquele horário de estudo, né? Calma, gente. Eu tenho uma solução para essa situação que é uma solução simples, adaptável para todo mundo. Tem uma técnica que se chama Pomodoro. Essa técnica é muito utilizada dentro das preparações e indicações de preparação de estudo. Por quê? Porque quando a gente estuda em casa, realmente, a gente vai ter muitos distratores. Que é a própria família, o próprio trabalho, né, os filhos da gente, sobrinhos, enfim, né, o vizinho, sei lá, a gente tem muita coisa que acaba atrapalhando a nossa preparação. Como é que a gente lida com isso? Porque é difícil para outra pessoa entender que naquele momento eu preciso me reservar para o estudo. Como é que a gente vai lidar com essa situação? A técnica Pomodoro, ela é uma criação do Francesco, né? Ela foi criada lá em 1980, há muito tempo que ela é utilizada. E essa técnica, ela serve para que a gente tenha períodos rápidos de concentração e intervalos para a gente dar conta dos distratores. Nem sempre os distratores estão ali ao nosso redor, às vezes ele é o próprio celular, pode ser o próprio celular, né? As redes sociais, por exemplo. E aí, como é que a gente lida com isso? Eu quero que vocês tentem adaptar o estudo de vocês a 4 momentos de estudo. Vocês vão estudar 25 minutos, vão colocar ali um fone de ouvido ou um headphone, tanto faz, vocês escolhem. E aí, quando vocês colocarem, né, esse headphone, esse fone de ouvido, nesse momento eu quero que vocês digam, vão avisar a família de vocês, as pessoas que moram com vocês, que agora vocês vão estudar. Que neste momento agora vocês vão estudar.
E assim sendo, quando vocês estiverem com o fone de ouvido, com o headphone, naqueles 25 minutos, vocês vão doutrinar as pessoas que estão ao redor de vocês e vocês mesmos, que naquele momento é concentração total. Depois que passaram-se 25 minutos, eu vou pausar o meu estudo, vou fazer um intervalo de 5 minutos. Faço um intervalo de 5 minutos, porque agora é esse momento que eu vou conversar com a minha mãe, vou conversar com o meu namorado, eu vou dar atenção para as crianças, para o cachorro, né? Eu vou olhar as minhas redes sociais, eu vou no banheiro, é esse momento dos 5 minutos. Acabaram os 5 minutos, terminou os 5 minutos, eu volto para mais 25 minutos de estudo. Esses 25 minutos é uma técnica cientificamente comprovada de que ela faz com que o nosso estudo, a nossa concentração, ela rende muito mais, ela consiga render muito mais. Mas aí, professora, agora eu vou ficar cuidando do relógio toda hora, vou ficar lá olhando o relógio toda hora, né, para cuidar se passaram os seus 25 minutos ou não. Não precisa. Tem um site na internet que é só para isso. Eu até deixei aqui o link, né, o site para vocês verem, que ele faz só isso. É um site só para isso, para ajudar vocês a controlar o tempo de estudo de vocês. É só realmente para isso. O terceiro passo é a leitura do material. O material, gente, ele precisa ser lido. Não basta ir somente para a aula, tá? Então, assim, quando vocês vão fazer o material, quando vocês forem fazer o material, quando vocês forem ler, né, quem faz sou eu. Quando vocês forem ler o material, eu quero que vocês comecem pelo título. Lê o título do material, tá? Faça a leitura da contracapa também, se tiver do livro, por exemplo. Examina o índice, né? Que é aquele sumário. Examine todo ele. Por quê? Porque vocês começam a ter uma percepção do todo, do que vocês vão ver pela frente. Então, quando vocês estiverem estudando, começarem a ler efetivamente o material, aquilo já não vai mais soar tanto como novidade. Opa, o cérebro ele já leu lá no sumário atos administrativos, poderes, abuso de autoridade, né? Então, assim, quando vocês estiverem estudando, tenham primeiro um conhecimento, adquiram conhecimento sobre o todo. Fazendo essa leitura do título, do subtítulo, do sumário, leia os destaques, faça destaques dentro desse material. Vocês vão perceber que assim a preparação, o estudo de vocês, ele vai ficar muito diferenciado. Por quê? Porque vocês vão ter uma visão do todo e vocês vão conseguir se preparar melhor. Também, além disso, né? Então, existe uma forma melhor de ler, né? Fazendo todo esse campo de preparação para que vocês consigam produzir. Além disso, depois de ler o material, e veja, eu gosto muito que os meus alunos primeiro leiam o material, porque eles vão ter uma ideia do todo, né? Deixa eu ligar o ar que aqui tá ficando quente. Vocês vão ter uma ideia do todo. E aí eu quero que vocês vão assistir a aula de vocês, porque vocês vão ver como vai mudar o rendimento de vocês se vocês primeiro lerem o material e depois irem assistir a aula. Nossa, gente, o rendimento de vocês vai ser muito, muito diferente. Vocês vão ver que vocês vão ser muito mais produtivos, tá? Por quê? Porque vocês fizeram toda uma base para poder chegar, né, na preparação de vocês. Vocês fizeram todo um alicerce ali, uma base para vocês chegarem na aula. Vocês vão ver que vocês vão entender muito melhor o conteúdo do que se vocês tivessem chegado ali, né, de uma forma, enfim, despreparada para aquela aula, sem saber muito sobre aquele conteúdo. Depois me digam se vocês lerem o material antes e depois assistirem a aula, depois vocês me dizem se realmente deu uma mudança, assim, no entendimento, se vocês conseguiram aproveitar mais da aula, tá? Eu também quero muito que vocês cuidem com a chamada fadiga do Zoom, tá? O que é a fadiga do Zoom? Gente, a fadiga do Zoom, ela é um estudo de psicólogos, tá? Esse estudo, isso foi apresentado principalmente agora, durante a situação pandêmica, porque a gente utilizou muito dessas ferramentas. Embora ela tenha sido chamada de fadiga do Zoom, ela serve para qualquer aula EAD, né, aula à distância. Por que isso? Quando a gente para assistir a aula, a gente está assim sentado, eu tô franca, estou sentada na minha cadeira, e a gente fica sentado aqui e a gente fica prestando atenção naquela aula, e daqui a pouco nós estamos dispersos, daqui a pouco a gente está extremamente cansado, porque é diferente de uma aula ao vivo.
Na aula ao vivo, o meu cérebro, ele fica mais descansado, ele não se cansa tão rápido, porque não há uma desincronia entre som, imagem, movimento. Quando eu assisto uma aula EAD, o meu cérebro está prestando atenção na fala do professor, está prestando atenção nos gestos dele, no material que ele está exibindo para mim, ou no que ele está escrevendo no quadro para mim. Então, eu estou prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Se for aula ao vivo, com chat do YouTube, eu ainda estou querendo prestar atenção no chat do YouTube. Então, o meu cérebro, ele cansa mais rápido. Por quê? Porque ele está olhando para muitos lugares, ele está tentando focar em diversas situações. Ele está tentando buscar, né, perceber diversos sinais que não são somente a fala do professor. E aí que a gente cansa mais rápido, que é a chamada fadiga do Zoom, né? A fadiga do Zoom, então, é um estudo dos psicólogos, né, em razão aí desse maior consumo que nós estamos tendo aí de aulas, né, de graduação, de preparação, de pós, de OAB, de concurso, enfim, elas pelo meio EAD. Pode ser por Zoom, pode ser por Meet, pode ser, né, pelo YouTube, outras formas, enfim, de streaming, tanto faz. Mas o ponto é, eu canso mais rápido, né? Porque eu tenho que prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Mas como é que a gente resolve isso? A técnica Pomodoro, ela ajuda bastante nesse ponto, porque a gente se obriga a fazer as pausas e dar uma renovada nas energias. E, gente, o que ajuda bastante na fadiga do Zoom, comprovado inclusive, né, por estudos científicos, é exercício físico. Não tenham dúvidas. Então, assim, naqueles momentos em que eu faço, principalmente quando eu faço aquele intervalo maior, porque eu faço quatro concentrações de 25 minutos, né, na técnica Pomodoro, 5 minutos de intervalo em cada uma delas, e depois de 4 vezes que eu faço isso, que eu repito, né, essa técnica, eu faço um intervalo maior de 30 minutos. Se quiser, você amplia esse intervalo, faça exercício, vá caminhar no seu condomínio, na sua calçada, na sua rua, sei lá, né? Dentro da sua casa, faça uns polichinelo, né? Faça alguns alongamentos, mas faça o sangue circular. Se desconcentre um pouco daquele estudo, porque senão você vai fadigar o cérebro. Vai fadigar, isso é uma coisa que acontece. E aí a saúde da gente, ela precisa ter atenção para que a gente possa realmente cuidar, né, da nossa saúde mental e a gente ter uma produtividade melhor. Além disso, olha só, quando vocês estiverem estudando com o material de vocês, eu quero que vocês usem marca-texto e façam anotações. Então, quando vocês estiverem lendo, vai lá, marca e faz anotações, tá? Quando vocês estiverem marcando, não é para marcar tudo, não, é para marcar palavras-chave que vão auxiliar vocês, né, depois a revisar esse conteúdo, porque o próximo passo, a gente vai ver, né, é também a gente cuidar dessa revisão do conteúdo. Não é para só marcar lá, escrever, enfim, fazer anotações para nunca mais ver isso. Não, vocês têm que cuidar de depois revisar esse conteúdo. E quando vocês estiverem lendo, já vão começar a marcar, né, palavras-chave, aquilo que o professor deu mais ênfase na sala de aula, faça anotações, isso aqui eu entendi que é tal coisa, então vai lá, anota do seu material, e depois vai lá de volta, mas não sai marcando tudo, não sai anotando tudo, porque também você não vai voltar depois, e se marcar tudo, depois não vai saber o que é importante, né? É que nem eu trago a brincadeira aqui dessa imagem. Depois parece que o que é mais importante é a única partezinha que você não marcou, né? De tanta coisa que você marcou aí no seu material, no seu Vadimeco. O sexto passo da preparação é durante a preparação, durante o período que você está lendo o material e também no momento em que você tá ali assistindo a videoaula, vai fazendo mapas. Pode ser mapa conceitual, pode ser mapa mental, pode ser só resumo em tópicos. Tanto faz se você vai usar caderno e caneta, se você vai usar lá a apresentação do Google, né, ou o PowerPoint da Microsoft, ou Word, ou PowerPoint, tanto faz que você vai usar. Tem até aqui o Mind Master, que é gratuito se você quiser utilizar também, que ele ajuda a fazer mapas mentais. Mas eu quero que você utilize dessas ferramentas para que você consiga, né, memorizar a longo prazo esse conteúdo, porque você vai olhar esse material depois, ok? Então, fique atento a isso. Fazer resumo, mapa conceitual mental é bem importante para a preparação de vocês. E esses resumos, né, que vocês vão fazer, eles podem ser de qualquer forma, gente, qualquer forma. Eu tenho vários jeitinhos de fazer os meus resumos. Vou mostrar pra vocês, olha só. Eu gosto de fazer, por exemplo, quando eu explico
responsabilidade civil, eu faço um triângulo com desenhos, porque aí eu vou mostrar que a vítima sofreu, né, um dano causado pelo agente público, a gente vai ter que buscar a reparação do dano pelo Estado, né, que o agente, ele vai ter que, ele vai arcar com essa reparação, mas de uma forma regressiva perante o Estado, posteriormente. Então, assim, a gente tem que encontrar o nosso jeito de colocar no papel, ou pode ser anotação de Word também, onde você quiser, bloco de notas, tanto faz, mas encontrar formas onde eu possa anotar aquilo de um jeito mais fácil para eu conseguir relembrar, porque a maior dificuldade do examinando é que ele não consegue depois lembrar do conteúdo que ele estudou. E isso é extremamente normal. Então a gente tem que usar técnicas, né, de anotação, porque se eu só ficar aqui de braço cruzado assistindo a aula, eu vou absorver um pouco de conteúdo, mas vai ser pouca coisa. Eu preciso usar outras técnicas junto para eu conseguir ter uma boa produtividade e um bom rendimento nesse meu estudo. B. Mas professor, eu não tenho tanta criatividade, tem para fazer até desenho, né? Eu não tenho toda essa criatividade. A gente pode fazer esquemas, por exemplo, quando eu explico o nepotismo, eu faço todo um esquema, para mostrar o que é o nepotismo, o que é nomeação de quem, nomeação para o quê, aonde estão essas nomeações, onde estão esses cargos, né, para poder explicar o nepotismo. Então, tem várias formas. Eu posso fazer um asterisco, escrever uma frase, uma linha em branco, e um asterisco, escrever outra frase. Então, assim, não importa como você vai resumir o conteúdo, mas é muito importante que você resuma o conteúdo. Um dos passos principais, né, de técnicas de estudo é ler o material, assistir a aula, fazer o resumo e reler o material depois. Tem que fazer releitura, porque a gente esquece facilmente os conteúdos. Isso é normal, isso não é só com você, isso é com todo mundo, né? E é extremamente normal esquecer facilmente aquilo que estudou. Mas, e para isso você vai seguindo essas etapas, né? Quando você for fazer a releitura das suas anotações, essa releitura não pode ser só pegar o papel e começar a ler, né? Assim, de qualquer jeito aquilo ali, né? O que você vai fazer nessa releitura? Eu quero que seja uma releitura ativa. Recordar ativamente. O que é recordar ativamente? Enquanto estiver lendo, faça perguntas para você. Traga palavras-chave, ideias-chave que vão ajudar você a memorizar. Você precisa construir esse conhecimento dentro da sua cabecinha para que ele perdure lá por muito tempo e você tenha aquilo em memória a longo prazo. Então, quando for fazer leitura do material, e se você não tem muito tempo, prof, eu não consigo fazer todos os resumos, eu não consigo fazer tudo isso. Quando você estiver lendo o material, lá naquele passo de ler o material, ali você vai fazendo anotações já. Ali você vai fazendo. Pode, durante a aula, fazer anotações no próprio material do professor, tudo bem, desde que você faça a releitura depois desses destaques, dessas anotações que você fez. Isso é bem, bem importante, tá? E quando você estiver fazendo essa releitura, sabe o que você faz? Você já aproveita para fazer a autoexplicação. Porque aí eu destaquei, então, responsabilidade civil lá dentro, eu destaquei a teoria do risco administrativo. Antes de eu ler de novo o que é a teoria do risco administrativo, eu vou tentar explicar. Ou eu vou auto-explicar, né? Vou explicar para mim, ou vou explicar para minha mãe, pro meu pai, pro meu namorado, pra minha namorada, pro meu amigo, pro meu cachorro. Vou explicar pro Zé Ninguém, né? Não sei, mas eu vou tentar explicar. A teoria do risco administrativo é aquela variante da responsabilidade objetiva. Por quê? Porque assim a gente estimula o cérebro. A gente vai estimular o cérebro. Tem uma professora de engenharia lá da Universidade dos Estados Unidos, que ela fala sobre essa psicologia. Ela é uma pesquisadora, né, em psicologia cognitiva, e ela fala que a melhor forma da gente gravar a longo prazo aquilo que a gente estuda é explicando. Por que vocês acham que o professor tem tanta facilidade de falar sobre os conteúdos da disciplina dele? Porque ele já falou tantas vezes sobre aquilo que ele já tem facilidade de lembrar. E é por isso que nós, professores, às vezes a gente não precisa nem de um roteiro de aula para conseguir dar aquela aula, porque a gente já falou tantas vezes sobre aquilo, que aquilo já internalizou. Então exponha, não faça um estudo somente silencioso, exponha aquilo para fora, para que você consiga internalizar aquele conteúdo e ele se tornar uma memória de longo prazo. É assim que a gente constrói conhecimento. O próximo passo, que às vezes os alunos acabam negligenciando um pouco, é a questão do teste prático.
poxa, como é que eu vou me preparar para uma prova de primeira ou segunda fase sem antes fazer um teste prático, que é o simulado? Eu preciso fazer o simulado para conhecer o formato de cobrança da minha banca, para entender como é que a minha banca ela se posiciona, como é que ela faz as questões, se o meu modo de estudo e o direcionamento do meu estudo ele está adequado dentro daquelas questões. Então eu preciso fazer o teste prático, não só pelas questões de conteúdo, mas também pelas questões de adequação ao tempo, para eu adequar o meu tempo e conseguir ter uma melhor produtividade no meu estudo. E, por fim, o 10º passo seria a identificação dos erros e dificuldades. Então, depois que eu li, que eu assisti a aula, que eu fiz os resumos ou os mapas, depois que eu reli nessas anotações que eu fiz o teste prático, eu preciso voltar nas minhas dificuldades, nas minhas dores. Porque no momento que eu identifico, eu não aprendi direito atos administrativos, se eu paro para fazer esse diagnóstico, eu sei que eu preciso voltar nesse conteúdo. Ou eu vou reler o material, ou vou reassistir a minha aula, ou vou rever as minhas anotações, porque eu não fui tão bem no teste prático dentro das questões que tratavam sobre atos administrativos, por exemplo. E aí eu consigo diagnosticar. Dá trabalho tudo isso? Claro que sim, gente, dá muito trabalho. Só que se vocês conseguirem colocar isso, se habituarem a estudar dessa forma, vocês vão ter um rendimento muito, muito bom. Vai ser extraordinária a mudança da preparação de vocês, se vocês conseguirem colocar tudo isso, ou pelo menos grande parte, né? E a gente vai ser dolorido, vai ser cansativo, vai. Mas é só assim que a gente consegue grandes conquistas. É só com dor, infelizmente é assim, né? É se doando bastante, é abrindo mão de algumas coisas que a gente consegue chegar nisso. E para eu efetivamente terminar essa nossa aula, eu queria dar um extra para vocês. Esse extra é o método de leitura SQ3R. Porque ele foi desenvolvido por um psicólogo também, em 1946, e ele é muito difundido. Esse método ele é muito utilizado para o melhor aproveitamento dos estudos. E o método SQ3R, né, que não é meu, que é do psicólogo Francis, então, ele traz o seguinte, que primeiro eu tenho que inspecionar o conteúdo, eu tenho que ter uma visão geral do conteúdo. Se eu vou estudar poderes, eu tenho que ter uma visão geral. Eu posso fazer, a forma de eu ter uma visão geral é ou a apresentação da matéria pelo professor, ou eu vou lá no material e dou uma olhada em todos os títulos, no sumário, para eu já conseguir, né, me acostumar no cérebro o que vai ter pela frente, né? O que será que eu vou ver aqui pela frente? Então eu vou ter uma visão geral daquilo que eu vou estudar. Eu também vou fazer perguntas, que é o segundo passo, que é o question. Então eu vou criar perguntas. Eu estou estudando ali responsabilidade civil. Eu cheguei na teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Eu me questiono. A teoria do risco integral é aplicada quando? E eu preciso saber responder, eu preciso criar a capacidade de poder responder as minhas próprias perguntas. A gente vai fazer a leitura, né, que é o terceiro passo, é uma leitura ativa, ela é completa e ativa, ou seja, eu vou fazer uma leitura, pode ser em voz alta, ou eu posso só ler em voz alta partes principais, para eu efetivamente ter atenção, porque às vezes a gente está lendo, mas a gente está com a cabeça lá longe. Então, quando estiver fazendo a leitura, chegou em momentos importantes, que o próprio professor está dando destaque ali no material, faça a leitura em voz alta para você se ouvir, faça ela, faça perguntas, circule, destaque, faça uma leitura completa e ativa. Também reproduza, leia, ouça e escreva. Então, leia em voz alta, ouça o que você está lendo, o que você está estudando e escreva também sobre. Faça pequenos resumos e, por fim, não caia na curva do esquecimento. Revise. Revisar o conteúdo é extremamente, não é só lá na revisão turbo, não. Tem que revisar durante a sua preparação. Se vocês aplicarem isso durante a preparação de vocês, embora isso seja difícil, aos poucos a gente vai se acostumando com essa técnica. Eu uso elas, gente. Eu uso essa técnica para mim, no meu dia a dia, para eu melhorar a minha didática, a minha preparação das aulas para vocês. E se vocês usarem isso, vocês vão ver que vocês não vão cair na curva do esquecimento, porque o cérebro de vocês vai estar muito melhor treinado, muito melhor preparado aí para a preparação de vocês, ok? Bom, a gente finaliza aqui os 10 passos aí de uma estratégia de estudo infalível. Eu quero deixar a mensagem que eu sempre deixo no final das minhas aulas, que é: acredite na estrela que brilha dentro de vocês.
porque nós todos temos potencial e possibilidade de alcançar todos os nossos sonhos. A gente não pode desacreditar em nós mesmos. Todo mundo consegue, todo mundo, só que alguns, evidente, vão ter um pouco mais de dificuldade, vão se esforçar um pouco mais, né? Até em razão das questões do contexto, né, de vivência de cada um, do contexto de vida de cada um, mas todo mundo tem plena possibilidade de alcançar. E aí, pra gente concluir, então, eu gostaria de deixar com um abraço bem apertado para vocês, né, vai ser disponibilizado aí amanhã a primeira aula de conteúdo mesmo para vocês, e junto eu vou disponibilizar no Telegram lá um e-book com 9 mapas mentais para vocês, são mapas até para vocês terem uma ideia de como a gente pode construir mapas que possam auxiliar na nossa preparação. Eu vou deixar disponível lá para vocês, tá bom? Vai estar disponível também no Telegram, nosso canal Telegram lá, esses slides aqui para vocês poderem utilizar, ok? Um abraço bem apertado para vocês e até mais. Tchau, tchau!